Fala galerinha do nosso canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, a gente está aqui hoje mais uma vez, né, professor Eduardo, professora Juliana, e aí gente, tudo a gente está bem? aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, um vídeo muito legal, muito interessante. E aí, eu tô aqui, todo encasacado. Ju, você não tá com frio não? Que isso? Eu não, tô morrendo de calor, o dia hoje tá ensolarado, a temperatura tá alta. Você tá doente, Dudu? Pô, tá tu tá de Covid, Dudu? Deus me livre, só Deus me isso, livre. baixa da madeira. Deus me livre. Não tô não. Então, isso é uma dica pro que a gente vai falar hoje, né? Um com muito frio, o outro com calor. Frio e calor são o quê? Elementos do clima. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre climatologia, essas questões. Ju, e deve ter, toda vez que a gente fala desse conteúdo na sua sala, a grande dúvida: clima e tempo é a mesma coisa? Ai, é muito comum isso, Dudu. É mais comum do que a gente imagina. O aluno acha que é sinônimo, tempo, clima. Então, o que é o tempo, né, pessoal? O tempo é um estado da atmosfera naquele momento. Então, a gente fala, né, hoje, dia 19 de agosto, o dia amanheceu com um céu bonito, ensolarado, a temperatura tá alta para um inverno. A gente não pode esquecer que a gente tá no hemisfério sul e é inverno, onde as temperaturas normalmente teriam que ser mais baixas, né? E eu confesso para vocês que eu estou com calor, então eu estou usando uma blusa típica que eu usaria no verão. Esse é o tempo, é um estado da atmosfera daquele momento, daquele dia. E às vezes, pessoal, o tempo muda mesmo durante o dia pode amanhecer nublado, chuvoso e de repente abre o tempo, aparece o sol e às vezes o contrário, tempo ensolarado, fecha o tempo, cai a chuva. Então o tempo é um estado da atmosfera daquele momento. Agora o clima, Dudu, é diferente. Ele tem uma relação com o tempo, mas é diferente. Para você definir um clima, Dudu, leva-se quase 30 anos observando o tempo atmosférico. As características, né? Exatamente. Então, quer dizer, para definir um clima tropical, claro que leva-se um tempo muito grande. O fato do Brasil estar localizado dentro dos trópicos é uma prerrogativa. Só que dentro do Brasil existem vários climas tropicais, entre eles... Ju, e uma coisa, será que esses climas tropicais que a gente falou, eles sempre tiveram essas características? Ah, boa pergunta, porque o aluno sempre me pergunta assim, o clima muda? O que acontece, galerinha? Dentro disso que a Ju falou, a gente precisa de um período muito amplo, né? Um período de tempo que não é o tempo da mudança climática, é o tempo histórico, o tempo geológico, para a gente analisar quais são as modificações, as transformações que aquele clima sofreu. Possivelmente, em um passado aí de, sei lá, eu já li algumas reportagens que por volta do início da década de 80, aqui na cidade de Petrópolis, fez um frio tão grande que chegou a precipitar neve. Não quer dizer que criou uma camada de 2 metros de neve, que todo mundo saiu na rua, fez um boneco de neve. Mas ocorreu uma precipitação em forma de neve, lógico, em uma quantidade muito menor, mas por quê? A temperatura daquele período, daquele dia, daquele momento estava mais baixa e favoreceu a essa ocorrência. E aí de lá para cá não aconteceu mais. Por quê? O clima foi sofrendo uma alteração. E muito possivelmente, quando Cabral iniciou o processo de colonização, poderia ser que o clima tivesse ainda essas características quentes, mas com outras particularidades. Outras variáveis. Exatamente. E eu não sei, pessoal, se vocês ficam atentos às notícias de jornal, mas eu vi uma notícia essa semana que me causou um certo espanto. Você sabe que está chegando uma massa de ar frio gigantesca, monstruosa, e que vai pegar o sul, sudeste e parte do centro-oeste, onde as temperaturas vão cair drasticamente e ainda com a possibilidade de geada, de neve em alguns lugares. Então, quer dizer, são fenômenos raros, mas que acontecem.
nosso país, porque Sim. isso é muito ocorrente em regiões onde a zona climática é temperada, aquela região que fica um pouco mais distante da região dos trópicos. Né? E você sabe, Dudu, muito aluno me pergunta assim, mas Juliana, por que o nosso país não tem neve? Não tem neve. Queria tanto fazer um boneco de neve, botar uma cenoura no nariz do boneco, né? Tadinho do menino. Explica, Dudu, por que não tem neve nesse país, Jesus? Galerinha, o nosso planeta com relação ao Sol, a posição que ele se encontra com relação ao Sol, ele não está retinho, ele está levemente inclinado. Isso faz com que essa região do meio aqui, vamos dizer assim, né, onde passa a linha do Equador, ela fique mais exposta, né, durante o ano todo. Então, por isso que a gente tem, mesmo no inverno, a gente mora em Petrópolis, o inverno aqui é um pouco mais frio com relação a outras partes do Brasil. Mas centro-oeste, norte, nordeste, normalmente o inverno não tem tantas temperaturas baixas como a gente verifica em regiões mais altas do Brasil ou no extremo sul, tá certo? Mas por quê? A maior parte do nosso território, mesmo estando no inverno, fica exposto a essa insolação, a essa incidência de raios solares, o que a gente sabe, o que traz temperatura mais elevada ou não traz temperatura elevada é a intensidade dos raios solares. Sempre que eu falo da diferença de clima e de tempo, Ju, eu falo com meus alunos que é muito simples de entender. Tipo, eu acordo de manhã com um humor muito ruim, gente. Nossa, não me vejam de manhã porque eu estou com um péssimo humor. Agora, como é que está meu humor? Ótimo. Ótimo. Isso é o tempo. Ele muda as suas características, assim como o humor, dependendo do que está acontecendo. Agora, a personalidade da gente não muda. Isso não é que não muda, né? Ela pode até sofrer algumas alterações para melhor, gente. Assim o clima. Ele sofre alterações, mas em um período maior de distanciamento, né, de tempo, de ocorrência. Então, sempre a gente comparar, o humor está relacionado ao tempo, porque altera durante o dia, e clima relacionado, né? Exatamente. E o clima, ele pode ser comparado com a personalidade que demora, né? Se ela muda, ela demora com uma mudança um pouco maior. Ela leva um tempo para se formar, né? E as características, elas estão ali. Ótima comparação para os meninos não esquecerem. E aí, pessoal, a gente tem que entender agora, para falar sobre clima, a gente tem que entender quais são os elementos do clima, né? Então, vocês já devem pensar assim, temperatura é um fator, né, que está dentro dos elementos do clima. Mas quase sempre, quando a gente fala desses elementos, a temperatura está associada ou à palavra calor ou à palavra frio. Então, calor e frio são palavras que denotam esse elemento que é temperatura. Sim, e temperatura, pessoal, quando a gente assiste na previsão do tempo, temperatura sempre tem uma mínima durante o dia e uma máxima, né? Então, às vezes, em alguns lugares, a temperatura mínima, ela vai, vamos dar um exemplo de Petrópolis, né? Às vezes eu ligo o celular, Dudu, e no meu celular aparece a temperatura mínima logo no amanhecer do dia, 13 graus, né? E ao longo do dia, essa temperatura, ela pode aumentando, passando até 10 graus de diferença, chegando do 13 para o 26, 27, quer dizer, hoje, dia 19, é um dia que realmente, se a gente for checar agora a previsão do tempo, façam isso, que vocês vão ver que a temperatura para o inverno hoje está realmente bem atípica. Então, essas diferenças entre mínimas e máximas são as amplitudes térmicas, que dependendo do lugar, elas são bem expressivas. Ou é uma grande diferença entre a mínima e a máxima, ou é uma pequena diferença entre a mínima e a máxima. Um exemplo ótimo é a região norte, que tem uma amplitude térmica muito pequena. Por quê? O dia já amanhece com uma sensação de temperatura, uma sensação térmica muito elevada, permanece o meio do dia muito elevado, à noite permanece muito elevado, de madrugada que você espera aquele frescor, não tem, continua muito elevada. Isso porque boa parte da região norte está bem próximo da linha do Equador
A E a gente tem uma incidência? parte lá em cima que é atravessada pela linha do Equador. Então, essa proximidade volta naquilo que eu disse. Está nessa região que fica mais tempo exposto à insolação, né? A essa incidência dos raios solares. A previsão do tempo que a gente assiste no noticiário, essa questão da quantidade de água, ela vai ser identificada na umidade relativa e a gente sempre vai fazer análise em percentuais. 90% tem muita umidade no ar, 10% tem pouquíssima umidade no ar. E aí, quando tem 90% de umidade no ar, significa que a probabilidade de chuva, né, ou outras precipitações, dependendo da posição do planeta. Então aqui é mais comum a chuva devido ao clima mais quente. Mas quanto mais próximo a 100, né, o ponto máximo, a gente vai ter maior incidência de chuvas. E quanto a mínimo, Ju? Quando a gente tem menos umidade no ar, isso pode trazer algum problema? Pode. Vou dar um exemplo também. Vocês devem estar acompanhando a queimada lá no Pantanal, na região centro-oeste. Isso significa que a umidade relativa do ar lá está baixíssima, está seco, quase não está chovendo. Então a queimada agrava ainda mais essa sensação de umidade pouca no ar. Eu venho de uma região do Brasil, do centro-oeste, onde nesse período do ano a gente tem baixos índices de umidade do ar, relativa do ar. E aí é muito comum doenças respiratórias, como bronquite, como asma, como rinite, porque a gente respira, né, o ar, só que junto desse ar vem um pouco de umidade. Ela é que lubrifica esse nosso sistema de respiração. Sim. Então, o que traz um pouco de alívio, né, para que o ar se torne fácil de ser inalado, é a umidade do ar. Então, por isso que a umidade é um elemento do clima importantíssimo, porque ele não traz só essa questão da chuva, ele favorece a esse desenvolvimento da vida que o próprio ato de respirar é importante para a gente. Então a gente já falou elemento, anota aí, temperatura, falamos umidade, acabamos de falar sobre precipitação, que também está relativo aos elementos, e por último falar sobre pressão atmosférica e vento. O vento, ele é uma constante na atmosfera, né? O vento é o ar em movimento. E aí, pessoal, dependendo da região, dependendo da localização, o ar tem um peso, Dudu, que a gente esquece desse pequeno, grande detalhe, né? E esse peso, dependendo da localização, por exemplo, ele pode ser maior ou menor. Então, a pressão atmosférica é o peso que o ar exerce dependendo da altitude, né? Então, por exemplo, a gente tem uma sensação muito nítida quando a gente viaja para o Rio, certo? A gente desce a serra e vai para a praia, que é uma delícia. As praias do Rio, seja Copacabana, seja Ipanema, seja Barra da Tijuca, seja qual for a praia que você vá. Ao descer para o Rio, a gente já sente um vento quente, a gente já sente características do vento que é diferente da brisa do vento daqui de Petrópolis, né? Então, muito se explica por essa pressão atmosférica. Próximo do mar, tá? Próximo do mar, próximo do litoral, existe uma pressão atmosférica maior. O ar exerce esse peso maior, né? Então, por conta disso também, ele consegue aglutinar mais calor. Portanto, a sensação térmica em temperaturas elevadas, ela é maior, justamente no Rio de Janeiro. Ao subir a serra, os 800 metros acima do nível do mar, que está localizado em Petrópolis, faz com que nós estejamos numa altitude bem superior ao Rio de Janeiro. Portanto, essa pressão atmosférica, ela tende a ser menor. Tendendo a ser menor, a capacidade de aglutinação do calor também diminui. Galerinha, acho que era isso, não é, Ju? Sim, sim.